Não se esqueça de que nós estamos tratando das posturas que os cristãos devem ter. Vamos tratar hoje sobre sede humildes. Essa é uma postura extraordinária de que o mundo tanto carece. Vou ler para vocês outra vez, para vocês recordarem. 1 Pedro 3,8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, tratamos disto. Sede compadecidos, tratamos disto. Sede fraternalmente amigos, tratamos disso. E agora, sede misericordiosos, acabamos de tratar disso no vídeo passado. E agora, sede humildes. Filipenses 2:3 fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O verso de Pedro fala a respeito de atitudes, de posturas que devemos possuir em termos relacionais. Dos versos 1 a 7, Pedro trata do relacionamento entre marido e mulher. Dos versos 7 a 12, ele trata das posturas do relacionamento entre cristãos em geral. Muitas pessoas são soberbas e pensam que estão acima de outras. Elas são cheias de si. Elas pensam de si muito além do que convém. Elas não possuem nenhum tipo de simpatia ou compaixão por aqueles que consideram menos do que eles próprios julgam ser. Sempre olham de cima para baixo. E Pedro nos desafia a tarefas importantíssimas na vida. Talvez a mais séria de todas as obrigações seja esta última ordenança do verso 8, sede humildes. Talvez seja a mais difícil porque frequentemente nós nos temos em alta conta. Pensamos de nós mesmos, repito, muito mais do que convém. Como bom conhecedor da Escritura do Antigo Testamento, Pedro sabia o que Salomão havia escrito sobre a soberba. Veja Salomão falando lá em Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. E ainda mais, em 21:24. Quanto ao soberbo e presunçoso, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Se você e eu quisermos viver em unidade, devemos ter relacionamentos saudáveis, tanto externa como internamente. E a maneira mais saudável de relacionamento começa com a humildade. A humildade nunca foi vista como uma virtude pelos escritores pagãos dos tempos bíblicos. A humildade nunca foi altamente considerada por eles. Para eles, ser humilde era uma espécie de sinal de fraqueza, ou mesmo pecado pelos pagãos moralistas. Foi Jesus Cristo e o cristianismo que elevaram essa virtude aos padrões de virtude suprema. A humildade é o antídoto para o amor por si mesmo, que envenena todos os relacionamentos. Se queremos viver em harmonia em nossos relacionamentos, a virtude da humildade é extremamente importante, porque a humildade nos faz querer o bem dos outros antes que o nosso próprio bem. A humildade nos faz querer ver o interesse dos outros antes que o nosso próprio interesse. A estima de nós próprios é a raiz de nossos conflitos com a família e com os amigos. Quando temos uma mente cheia de pensamentos concentrados ou centrados em nós mesmos, os nossos relacionamentos nunca serão bons. Então, como primeiro ponto dessa matéria sobre a humildade, vejamos a ordem para ser humilde. Vou repetir 1 Pedro 3:8. Sede todos humildes. Veja algumas sugestões da Escritura que apontam para a ordem de humildade. Pensa numa menina, numa garota ainda bem pequenina entrando numa sala. Ela não pensa em nada particularmente.
Ela tem sua mãe ao lado e ela vê ao redor os seus brinquedos e o seu cãozinho. Ela não pensa muita coisa sobre si mesma. Ela está envolta pelo ambiente sem nenhum tipo de pecado de soberba. Quando ela completa 20 anos e entra na sala, quão diferente ela é então. Ela está consciente do que ela tem, do que ela veste, de como as pessoas a olham, da sua beleza. E então, nessa altura, ou a essa altura, a inocência da infância se foi. A consciência de si mesma assume o poder. Assim acontece com a humildade. Uma vez que você está confiante do que você tem, você acaba de perder a sua humildade. Assim acontece com você e comigo. Quando nós começamos a falar muito do nosso amor, nós só temos palavras e nada mais. Quando um homem começa a falar muito de sua fé, ele não a tem, mas está falando somente a respeito da fé. Quando você começa a falar da sua humildade, você a perde. Quem tenta provar a sua humildade deixou de tê-la. Eu conheço pessoas que são maravilhosamente cheias da graça de Deus. No entanto, eu nunca as ouço falar a respeito de sua fé, de sua humildade ou a respeito das bênçãos que elas têm. Quando elas oram, elas estão absorvidas em Deus. Elas pensam em Deus, não nas coisas que elas ganham dele. Elas não falam de si mesmas nem dos seus sentimentos, mas falam da grandeza de Deus e de sua glória. Quanto mais eles amam, mais eles sentem carência de amor. Quanto mais eles são santificados, mais eles sentem carência de santificação. Quanto mais eles são humildes, mais eles estão cônscios de sua falta de humildade. Nada no mundo corrompe tanto a humildade como a autoconsciência de humildade. O que Paulo está dizendo é que nós devemos usar a nós próprios para ter um sentimento devido, não de inferioridade, mas de colocar sempre os outros em primeiro lugar. Quando uma mãe tem seu pequeno filhinho com dor de ouvido, ela considera o seu filhinho mais do que ela própria, no sentido de que ela acorda à noite, deixa de dormir a noite toda e fica embalando nos braços o seu filhinho porque o considera mais do que a si mesma. Se for necessário, a mãe doa seus rins ou seu sangue para sarar aquela criança. Ela se dá por essa criança. Ela dá seu tempo, suas energias e a sua vida por ela. Quando consideramos os outros superiores a nós próprios, então nós fazemos o que é melhor para os outros e não para nós mesmos. É assim que a humildade faz. Então vejamos o significado de ser humilde. O que ser humilde significa? Se você for ao dicionário, você vai encontrar algo mais ou menos como isto. Na ética, humildade é a liberdade da arrogância, esvaziamento de mente, uma estima modesta da sua própria dignidade. Na teologia, humildade consiste de profunda indignidade à vista de Deus, ficando em submissão à vontade de Deus. A palavra grega usada para humildade é tapeinos, que tem uma significação muito interessante. Tapeinos quer dizer esvaziar-se e frone significa mente. Juntando as duas palavras, entendemos que elas significam esvaziamento de mente, ou seja, Pedro está dizendo metaforicamente que devemos pensar de nós mesmos menos, de uma forma esvaziada, e não tenhamos mentes cheias de nós próprios. A exortação é para que sejamos humildes, de mente esvaziada de soberba ou de espírito cheio de orgulho. Uma perguntinha simples: o que é humildade?
Atenção, humildade não é pensar de si mesmo menos do que convém. Humildade não é se diminuir. Humildade não significa que você se deve colocar para baixo e sim colocar os outros lá em cima. Humildade não é pensar menos de você mesmo, mas é pensar sobre você mesmo menos. Humildade é pensar de si mesmo o que é justo. Humildade é ver-se a si mesmo de um modo realista, ou seja, é ver-se como Deus vê você. Você não deve pensar de si mesmo além do que convém, nem pensar de si mesmo menos do que convém. A humildade deve colocar você no devido lugar, no lugar em que Deus vê você. Seja justo com você mesmo. Mas veja agora alguns enganos a respeito da humildade. Ficar quietinho num canto não é ser humilde. O nosso silêncio pode até ser sinal de que você não está interessado nas pessoas, que está distante sem se importar com os outros. O seu silêncio pode ser sinal de superioridade. Ser pobre também não significa ser humilde. Há muitos pobres que são orgulhosos de espírito. Também ter timidez não significa humildade. Você pode esconder o seu orgulho sendo uma pessoa distante e inatingível, o que significa soberba. O velho e falecido pregador inglês, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse certa vez, aspas, eu me lembro uma vez quando tive que pregar numa determinada cidade. Quando eu cheguei no sábado pela manhã, um homem me encontrou na estação e imediatamente perguntou pelas minhas malas. Na verdade, ele quase arrancou a mala das minhas mãos à força. Então ele me disse mais ou menos isto. Eu sou um diácono na igreja onde o senhor vai pregar amanhã. E então acrescentou, o senhor sabe que eu sou um João Ninguém. Um homem sem importância realmente. Não sou uma pessoa importante na igreja. Eu sou apenas um daqueles homens que carregam a mala para o pastor. Depois das palavras do homem que carregou a sua mala, o Reverendo Martin Lloyd-Jones comentou a respeito dele. Ele estava ansioso que eu soubesse que ele era um homem humilde. Todavia, por sua ansiedade de tornar sua humildade conhecida, ele estava negando o que estava tentando fazer. Ele estava se gloriando em sua pobreza de espírito e, por meio disso, ele prova que não é humilde. Isto é uma afetação de alguma coisa que ele não sente. Este é um perigo que confronta muitas pessoas. Veja um outro perigo. É o perigo na busca da humildade. Há um perigo que pode rondar você nesse assunto. Quanto mais nós tornamos a humildade o nosso alvo, mais somos tentados a nos tornar orgulhosos de nossos motivos. Alguém disse que a humildade é igual a uma semente escorregadia da melancia. Uma vez que você a tem sob os seus dedos e você pensa que ela está segura entre eles, ela escorrega da sua mão. O nosso foco não está na busca da humildade, mas na busca de Jesus e ser igual a Ele. Se você procurar ser igual a Cristo, então naturalmente a humildade fluirá do seu interior. Mas tem também outro perigo, o perigo da falsa humildade. A Escritura nos ordena a não simplesmente agir com humildade, mas ser humilde. Precisamos ser cautelosos com este assunto, porque algumas pessoas se jactam de sua humildade. Existe muito comportamento de falsa humildade.
Escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 18, Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, pretextando culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo fala que algumas pessoas da igreja de Colossos possuíam uma pretensa humildade. Pessoas assim são cheias de si. As pessoas realmente humildes colocam as outras pessoas acima de si mesmas, mas os pretensos humildes se colocam na posição superior. A verdadeira humildade deseja que outros cresçam e se alegram com a vitória deles, mas os falsos humildes se ressentem do sucesso dos outros. Paulo possuía uma verdadeira humildade. Veja o que ele escreve em Romanos 9, 1-3. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Se Paulo pudesse escolher, ele preferiria o bem dos seus compatriotas do que o seu próprio. Ele escolheria ser maldito, mas ele tinha alegria em ver os seus companheiros de raça serem salvos. Ele tinha os outros em mais alta consideração do que a si próprio. Ele possuía a verdadeira humildade. O que você pensa de si mesmo? Se você pensa que é humilde, certamente você não o é. Outros até podem testificar da sua humildade, mas você não deve se apresentar como uma pessoa humilde. Já pensou? Você chegar assim: gente, eu sou um cara muito humilde. Acabou. O seu propósito desapareceu. A humildade é vista nos atos, mas a humildade pode ser externa. A humildade externa pode ser grandemente indicativa de hipocrisia. A falsa humildade prefere o bem pessoal do que o bem dos outros. Prefere a consideração de si do que a dos outros. De que lado você está no que respeita à humildade? Lembre, a Igreja de Cristo precisa de gente humilde. Eu lembro que eu era menino e cantava assim: meu desejo é ser como Cristo. Ele disse: venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele podia dizer isso com todas as palavras, com toda a força, mas você e eu não podemos. Então revistamo-nos da humildade. Ela não é natural em nós, ela tem que ser cultivada em nós. Seja Deus gracioso com você e ajude você a ter um espírito igual ao Espírito de Cristo no que respeita à humildade. Até o próximo vídeo.